Seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos continuar falando de desinências verbais. Vamos resolver vários exercícios de fixação. Eu trouxe aqui, no total, nós faremos 6 frases de fixação para treinar e depois vamos direto para as questões de concursos. Mas antes, eu quero que você coloque aí literalmente a mão na massa. Eu quero você aqui comigo grifando em cada um dos verbos, entendendo, porque você viu aí que eu já até marquei com a caneta colorida, mas eu quero você indo além. Não só olhando para o que está aí, grifado já, mas eu quero que você vá marcando tudo que você puder aí, tudo que fizer sentido para você, você vai anotando, você vai aprender neste vídeo a lógica de formação de verbos. Você vai aprender os componentes dos verbos. Radical, tema, vogal temática, desinências. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo presente do indicativo. Agora, muita atenção, porque a gente vai levar aí uns 20 minutos, pelo menos, de teoria, antes de fecharmos com as questões. Então, foco agora. Vem. Primeira coisa que eu quero que você entenda, eu vou colocar aqui 3 passos. Deixe-me achar aqui um espaço e eu quero que você anote aí, senão você vai perder isso daí, depois você vai sentir falta. Eu vou colocar aqui 3 passos. Então, pegue aí o seu caderno na horizontal e vamos aí achar 3 passos para a identificação dos elementos de formação dos verbos. 2 elementos, é isso que você está estudando comigo, de formação dos verbos. Então, você está estudando, entenda que você está se preparando para as questões de conjugação verbal e questões de identificação de formação verbal. Lembra que em verbos, e nós vimos isso na aula passada, existe a parte que trata da conjugação, que é aquela em que você aprende a conjugar o verbo, e existe a parte que trata da semântica, que é aquela que trata do uso dos tempos verbais no texto. Lembra? Conjugação e semântica. Conjugação é formação, você tem que saber conjugar os verbos. Semântica é uso dos tempos verbais. Entenda que isso aqui entra na parte de conjugação. Então, com essa aula, você está aprendendo a conjugar verbos, mas você está aprendendo do zero, desde a formação desses elementos verbais. Então, isso tudo entra nas questões de conjugação verbal. Tá claro para você? E aí, para tentar tornar esse assunto mais lógico, lembrando que haverá pontos aí que não tem muita lógica, até os gramáticos, em alguns trechos você vai ver, divergem em relação a determinados conceitos. Tirando aí, vamos lá, com uma matemática aqui curta e grossa, tirando 10%, 90% do que você for ver tem lógica. 10% não tem, 10% você tem que decorar. Mas 90% você vai ver, 90% é muita coisa. Você vai ver que em 90% do que eu falar, você conseguirá entender uma lógica. E aí, quando você entende essa lógica, você não precisa decorar simplesmente. Esse é o meu objetivo. Eu quero tirar você dessa lama que é você ficar decorando aleatoriamente esses elementos aí, componentes do verbo. Não quero só decoreba. Claro que decorar vai ser necessário, porque é uma nomenclatura, mas eu quero que você entenda a lógica. E em 90% haverá lógica, que eu vou colocar aqui para você a partir de agora. Então, vem. Eu vou resumir em 3 passos iniciais o que a gente vai ver a partir daqui. 3 passos para a identificação dos elementos de formação dos verbos. O primeiro passo é, a cada passo que eu for colocando aqui, então o ideal é que você coloque isso numa folha ao lado, que é para você ir ao longo aí do exercício, olhando para o exercício. Então anote aí ao lado para deixar ao seu lado à medida que formos resolvendo as questões. Coloque num lugar confiável. Primeiro passo, para achar a vogal temática. Toda vez que você precisar identificar a vogal temática de um verbo de uma forma verbal, o que você vai fazer?
você vai jogar, ó, vou usar as palavras mais simples que eu puder. Ó, você vai jogar o verbo para o infinitivo. Então, o primeiro elemento formador do verbo é a vogal temática. Você vai ver que a vogal temática, ela aparece logo depois do radical. Radical mais vogal temática, juntos, formam aquilo que se conhece como tema. E aí eu vou colocar logo aqui, ao lado, esse conceito, ó. Radical mais vogal temática, que é isso que você vai identificar aí, juntos, eles compõem o tema. Então, o tema é a união do radical mais a vogal temática. Antes da gente ir para o segundo passo, então, eu vou com você aqui em cada uma dessas formas verbais. Olhe para cá. Então, ó, foi o que eu te disse, eu vou te dar 3 passos, mas antes de eu te dar os 3 passos, eu quero ir comprovando aí cada um deles nesse exercício de fixação, nesses exemplos que há aí no seu material. Aí depois é só resolver as questões que você já vai ter entendido o raciocínio. Então vem comigo. Então, digamos que você tenha uma forma verbal, digamos que na prova venha uma forma verbal como essa aí, ó, a primeira pessoa do presente do indicativo do verbo falar. Hoje, lembra que o presente do indicativo é o hoje? Lembra que para começar a conjugar o presente do indicativo eu uso hoje? Hoje eu falo. Então, digamos que a banca peça a vogal temática de falo. O que você faz para saber a vogal temática? Você lança o verbo para o infinitivo. Então, fica assim, ó, falar. Esse é o infinitivo. Tudo bem? Então, olhe para mim, olhe para mim. Jogou para o infinitivo, aí você tem a vogal temática. A vogal temática é aquela que vem logo depois do radical. Então, toda vez que te derem uma forma verbal, você vai jogar para o infinitivo. Tem que jogar para o infinitivo para saber a vogal temática. Você não tem como saber a vogal temática, você entendeu? Sem jogar o verbo para o infinitivo. Jogou para o infinitivo, ó, falo. O infinitivo de falo é falar. Jogou para o infinitivo, você já sabe qual é a vogal temática. Ah, repare que na primeira pessoa do singular, que é essa aqui, falo, do presente do indicativo, a vogal temática não aparece. Ela não aparece, mas ela aparece nas outras. Olha, eu falo, tu falas, ó, vogal temática foi o que eu grifei em vermelho, ó. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Mesma coisa, ó. Eu quero saber a vogal temática de vendo. Digamos que na prova a banca te dê, é isso que você vai ver nas questões já já, a banca te dê o vendo, vendo. Tá, ela quer a vogal temática. A vogal temática aparece na primeira pessoa do presente do indicativo? Vamos ver, ó. Jogue para o infinitivo. Toda vez que eu quiser saber a vogal temática, eu jogo o verbo para o infinitivo. Vender. Veja, então a vogal temática é o E. Repare, então, que ela não aparece na primeira pessoa do presente do indicativo, apenas nas outras pessoas. Ó, eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Então, perceba que a vogal temática, ela não aparece em todas as pessoas, dependendo do tempo verbal. Por isso que é importante que você sempre jogue para o infinitivo, porque é olhando para o verbo in natura, o verbo na sua origem, que você vai saber a vogal temática. A vogal temática vem logo depois do radical, entendeu? É um conceito simples, básico, mas é o primeiro conceito que todo mundo que estuda verbos tem que entender. Ó, presta atenção. Parto. Ó, eu quero saber a vogal temática de parto. Jogo o verbo para o infinitivo. Partir. Tá, joguei para o infinitivo. A vogal temática é o I. Tá bom. Agora, perceba, a vogal temática aparece na primeira pessoa? Não. Ela aparece na segunda pessoa? Sim. Só que ela aparece sob outra forma. É o que a gente chama de variante. Anote tudo, ó. Isso aqui é uma variante da vogal temática. É uma variante da vogal temática que a gente chama de alomorfe. Alomorfe é a variante, é uma outra forma. Quando se sai do paradigma, quando se sai de um paradigma e se tem uma nova forma, a gente chama isso de alomorfe. Então, esse E é alomorfe da vogal temática. Por quê? Porque
a vogal temática, que é o I, vira E em algumas pessoas. Ó, então, alomorfe é o E. Ó, eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Tá, que mais? Adriana, e esse S? Em voz, não existe vogal temática? Não, não existe, porque esse S você vai ver a desinência número pessoal. Isso você vai segurar para mim, que já já eu vou te mostrar. Vou falar da desinência modo temporal e da desinência número pessoal. Tá entendendo? Então, veja, eu estou aqui trazendo a lógica de algo que é da maior complexidade na gramática, que é a formação dos nossos verbos. Lembrando que verbos é um assunto que faz da nossa língua, é um dos tópicos mais complexos da nossa língua portuguesa. Então, você está aprendendo as variações verbais. Esse E é a variação da vogal temática I. Então, o I vira E. Então, qual é a vogal temática de partir? I, que vira E em algumas pessoas. E isso é o que a gente chama, então, de vogal temática. Então, esse é o primeiro passo para a identificação dos elementos de formação dos verbos. Você aprendeu agora a achar a vogal temática. Depois de achar a vogal temática, lembrando que radical mais vogal temática juntos formam o tema. Depois de achar a vogal temática, agora você vai achar aquilo que a gente chama de DMT. Então, anote aí, ó. Para achar a DMT, o que é DMT? É desinência modo temporal. Para você achar a DMT, o que você faz? Isso vai acontecer muito. Então, eu estou te treinando para aquelas questões em que as bancas vão perguntar qual é a vogal temática, qual é a desinência modo temporal, qual é a desinência número pessoal. Você já sabe achar a vogal temática. Agora você vai aprender a achar a DMT. Espera aí que está torto. E eu tenho toque. Espera aí. Estão me avisando que está torto. Tá? Não tem problema não. A gente ajeita. Então, olha aqui. Para você achar... Ah, acho que assim vai ficar melhor. Ficou melhor? Para você achar a DMT, acho que está um pouco melhor, né? Para você achar a DMT, que é a desinência modo temporal, vamos lá, vamos assim. Para você achar a DMT, que é a desinência modo temporal, atenção. Então, anote aí o que a gente faz quando a banca pedir a desinência modo temporal. A desinência modo temporal, o nome já diz, é aquela que caracteriza aquele tempo daquele determinado modo. Para você achar a DMT, você precisa, você vai comparar, anote exatamente assim, comparar todas as pessoas daquele determinado tempo verbal. São só 3 passos, eu já estou no terceiro para fechar essa teoria. Então, presta atenção. Você vai comparar todas as pessoas daquele determinado tempo verbal. A DMT será a desinência comum, a essas pessoas. Essa é a lógica da DMT. A DMT, que é a desinência modo temporal, ela aparece, ela caracteriza aquele modo daquele determinado tempo. E por isso que você vai ver, ela aparece em quase todas as pessoas. Ou ela aparece daquela forma original, ou ela aparece sob uma variante, que é o que a gente chama de alomorfe. Você tem que estar preparado para as alomorfes da vida. As alomorfes são as variantes. Você tem alomorfes de vogal temática, você também pode ter variante alomorfe de desinência modo temporal. Vamos agora, que é a segunda e penúltima etapa, achar desinência modo temporal. Desinência modo temporal, então, é aquela que aparece caracterizando determinado modo e tempo verbal. Então, veja, há alguns tempos que não tem desinência modo temporal. Repare que eu coloquei aqui para você a desinência modo temporal com a cor rosa.
E aí eu quero que você observe por que há tempos que não tem desinência modo temporal. Observe cuidadosamente, porque eu vou falar isso só uma vez. Preste atenção, que eu não vou precisar falar mais se você prestar bem atenção. Repare que a desinência modo temporal, ela aparece, ela só existe quando ela se repete em quase todas as pessoas. Por exemplo, no presente do indicativo, seja um verbo de primeira conjugação, falar, um verbo de segunda conjugação, vender, ou um verbo de terceira conjugação, partir, não existe desinência modo temporal. Por que não existe? Porque não há nenhuma terminação que seja comum a todas essas pessoas. O que há, na verdade, é aquele a que você já viu que não é desinência, é vogal temática, porque quando você joga para o infinitivo, você percebe que aquilo ali é vogal temática. A única coisa comum a essas pessoas é esse a aqui. Por exemplo, em vender, a única coisa comum, o único final comum a essas pessoas é o e, que você já viu é vogal temática. Em partir, a única desinência, o único final comum é o e e o i. Veja, se eles são a única terminação comum, e se eles, esse A, esse E e esse I, são vogais temáticas, então é porque no presente do indicativo não existe desinência modo temporal. Nem em verbos de primeira, nem em verbos de segunda, nem em verbos de terceira. Entenda por quê. Porque a desinência modo temporal, ela é aquela que vai impregnar. A palavra é essa, esse verbo salva, ó, impregnar todas as pessoas. Olha que interessante. Já no pretérito imperfeito do indicativo, vem aqui comigo no pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito do indicativo é aquele do antigamente, tá? Lembra? Antigamente eu falava. Então, repare que existe uma desinência comum. É o vá, ó. Falava, falavas, falava. Falávamos, faláveis, falavam. E foi aquilo que eu te falei. Existe o paradigma e existem as variações do paradigma. Esse vá vira ver em voz. Normalmente em voz há problema. Normalmente em voz há problema, tá? Então, repare que a desinência modo temporal, a galera que está fazendo ao vivo, atenção, eu tô mastigar mais do que o que eu estou fazendo, você não vai conseguir. Então, galera que está ao vivo, depois a aula não fica gravada, por isso vocês têm que prestar o máximo de atenção. Porque a galera que tem aula gravada vai depois retomar. Mas eu não posso falar com mais detalhes do que eu estou falando, porque isso é o máximo de detalhe que eu posso te dar, tá bom? Então, galera que está ao vivo, convém prestar atenção, porque falar mais devagar do que isso é impossível, já que eu estou mastigando tudo isso aí para você. Então, atenção, vai. Essa desinência que se repete a todas as pessoas é a desinência modo temporal. Então, a desinência modo temporal, você está vendo? Já está até colorido. A desinência modo temporal do verbo de primeira conjugação do pretérito imperfeito do indicativo é o vá, que pode ir a ver, por quê? Porque você viu aí, alomorfes, variantes existem. Então, o vá vira ver em voz. Agora, veja, num verbo de segunda conjugação, observe. Nos verbos de segunda conjugação é isso aqui, tá claro para você? Isso aqui você já sabe, né? Ó, a gente está falando do quê? Eu estou te dando exemplo de cada uma das conjugações, ó. Verbo de primeira conjugação, verbo de segunda conjugação e verbo de terceira conjugação. Nos verbos de segunda conjugação, os gramáticos divergem. Ai, Adriana, ferrou, eu não gosto quando os gramáticos divergem, porque se eles divergem, imagine eu. Não, fique tranquilo que de divergência só existe essa. Só existe essa. E eu vou colocar, porque você vai começar a ver a lógica. E quem vê a lógica consegue entender até quando há divergências. Existe uma divergência entre os gramáticos que eu vou colocar aqui. E você vai ver que faz super sentido. Os gramáticos dizem que a desinência modo temporal de verbos de segunda conjugação, que são esses terminados em R,
do pretérito imperfeito do indicativo, essa DMT, há gramáticos que dizem que ela seria o IA. Foi o que eu coloquei aí, porque eu estou seguindo o Bechara. E o Bechara diz que a desinência modo temporal é o IA que vira IE, alomorfe. Normalmente é o IA que vira IE. Vendia, vendias, vendia. Vendíamos, vendias, vendiam. Há autores que dizem que pode ser só o A. Só o A. Há autores que dizem que a desinência modo temporal seria o A e que esse I aqui, seria uma variação da vogal temática E. Ó, vender. Então, veja, a única divergência que há é que há autores que dizem que esse I entraria na desinência modo temporal. E há autores que dizem que a desinência seria só o A e que o I seria uma vogal temática, uma variante da vogal temática, que a desinência seria só o A, entendeu? Só que aqui entre nós, a gente vai ficar com o Bechara. Por que a gente vai ficar com o Bechara? Primeiro, porque ele é o mais pedido nas provas. As bancas seguem, em geral, o Bechara. Segundo, por quê? Porque não faz sentido esse I ser uma variante da vogal temática, tendo em vista que a vogal temática de segunda conjugação é o E. Como é que eu teria alomorfe do início ao fim, concorda? Como é que... Ó, vogal temática você sabe, né? Vogal temática é aquela que você, quando joga para o infinitivo, você descobre qual é. Então faz sentido dizer que esse I compõe, olha como faz sentido dizer que ele compõe a desinência modo temporal. Senão, a gente teria o I como uma alomorfe do E ao longo de toda a conjugação. Mas como assim? Alomorfe é uma coisa que acontece de vez em quando, mas não em todas as pessoas. Por isso que a gente vai usar aqui a lógica do Bechara, que diz o seguinte, que a DMT é o IA, tanto da segunda pessoa, tanto dos verbos de segunda conjugação, terminados em R, quanto dos verbos de terceira conjugação, terminados em IR. O problema é que os terminados em IR, presta atenção, dá vontade de dizer que esse I dos verbos terminados em IR seria uma vogal temática. Por que dá vontade de dizer? Por isso que os autores divergem. Por quê? Porque se você joga para o infinitivo, jogue para o infinitivo. O I, ele não é ele que é a vogal temática quando você joga para o infinitivo, não é? Só que, uma vez que você diga que a desinência modo temporal é IA, então esse I aqui não seria uma vogal temática. Você entendeu o problema, a dúvida do aluno, por isso eu estou colocando aqui logo para que você não tenha dúvida. Há alunos que dizem assim para mim, Dri, esse I aqui, Dri, esse I de partia, ele não seria uma vogal temática, porque quando eu jogo o verbo para o infinitivo, ele não é a vogal temática da terceira conjugação? É, só que parece ser. Há autores que divergem, ok. Só que no pretérito imperfeito do indicativo, a gente vai tomar o Bechara como convenção que diz que a desinência modo temporal, seja de segunda, seja de terceira, não seria o A, seria o IA ou IE, entendeu? Então é isso que eu estou tomando como parâmetro, porque é o que você vai ver agora nas questões. Tá certo? Então esse é o único ponto mais obscuro da gramática. No mais, você vai ver como é pura lógica. Pura lógica, você entendeu? Adriana, então o que é obscuro mesmo, minha filha? Esse I aí do eu vendia, tu vendias, ele vendia, e esse I do eu partia, tu partias, ele partia. Esse I, pra gente, a partir de agora, ele compõe a DMT, tá bom? Que é a desinência modo temporal. O que é desinência modo temporal mesmo, Dri? Desinência modo temporal é aquela que contamina todo o tempo. Eu convido você a treinar mais um pouquinho comigo aqui nos exemplos, até você ficar craque. Confie em mim. Antes da gente ir para a terceira e última anotação, terceira e última dica, eu vou levar você para mais exemplos. Você vai treinar aqui com mais exemplos, entendendo que, tirando o que você acabou de ver, que é o pretérito imperfeito do indicativo, tudo faz muito sentido. Veja, olha aqui. De novo, a gente vai fazer agora tudo que a gente fez nos outros tempos, a gente vai fazer no futuro do presente do indicativo. Vamos achar o radical, a vogal temática, a desinência modo temporal, tá? A única coisa que eu ainda não vou mostrar é a desinência número pessoal, porque eu ainda não ensinei. Então, ó, o futuro do presente do indicativo, você sabe, eu já te ensinei, ó,
é aquele em que, para conjugar, a gente usa o amanhã, lembra? Então, toda vez que eu quero conjugar o futuro do presente, eu uso o amanhã antes do verbo. Então, venha comigo, veja. Ó, amanhã eu falarei. Tu falarás. Ele falará. Bem, primeiro, onde está a vogal temática? A vogal temática é aquela que eu descubro quando eu jogo o verbo para o infinitivo. Quando eu jogo o verbo para o infinitivo, a vogal temática é aquela que vem logo depois do radical. Ó, falar, é o A. Então, repare que eu já coloquei aqui com a cor. Esse material, quem tem a minha gramática, ele está todo de acordo com a minha gramática. Então, assim, eu copiei e colei de lá, tá bom? Então, quem tem a gramática não precisa nem anotar. Então, olha aqui, ó. Amanhã eu falarei. Repare, esse A está contaminando todas as... a vogal temática, ela aparece no futuro do presente do indicativo em todas as pessoas. Tudo bem? Beleza. E como é que eu sei mesmo, Dri, qual é a vogal temática? Eu jogo o verbo para o infinitivo. Quando eu jogo para o infinitivo, eu sei qual é a vogal temática. Vogal temática é A. Tá, agora você vai achar a desinência modo temporal. A desinência modo temporal é essa que contamina. Lembra que desinência modo temporal eu acabei de te... Ó, para achar a desinência modo temporal, comparar todas as pessoas daquele determinado tempo verbal. A desinência modo temporal será a desinência comum a essas pessoas. Então, é isso que eu estou te ensinando aqui. Qual é a desinência? Ó, modo temporal está em rosa. Ó, está em rosa. Qual é a desinência modo temporal? É essa que contamina todas as pessoas daquele tempo. Nesse caso, ela varia entre re e irá. Eu falarei, tu falarás, ele falará. Nós falaremos, vós falareis, falarão. Então, repare que isso você já começou a entender que existe aquela terminação e pode haver variações. Então, nesse caso aí, o re varia em irá. Essa é a desinência modo temporal. A desinência modo temporal é aquela que contamina todo o tempo. Ó, em verbo de segunda conjugação, que é o verbo vender, a história é a mesma. Repare, olha o verbo vender, tá vendo aqui? Ó, esse é o verbo vender. Qual é a desinência modo temporal do verbo vender, que é um verbo de segunda conjugação? Ó, o E é a vogal temática. Pronto, você já sabe achar a vogal temática. E, da mesma forma, a desinência é re variando ará, rerá, entendeu? E com verbos de terceira conjugação, por exemplo, partir, que é um verbo de terceira conjugação, a desinência modo temporal será a mesma, re variando ará, entendeu? Desinência modo temporal, portanto, é aquela que contamina todas as pessoas, é aquela que caracteriza determinado tempo verbal. Nesse caso, ela caracteriza o futuro do presente, tudo bem? Agora, eu vou te dar o último passo. O último passo. Anote aí o último passo, que é o terceiro e último passo. Para a gente fechar, Adriana, o que eu estou estudando aqui? Elementos formadores de verbos. Formação de verbos, é isso que você está aprendendo. E você está aprendendo a identificar os elementos formadores de verbos. Você já sabe o que é radical, você já sabe o que é vogal temática, você já sabe o que é tema, você já sabe o que é desinência modo temporal, você já entendeu que desinência modo temporal, assim como vogal temática, esses elementos podem ter alomorfes, que são as chamadas variantes. Agora você vem comigo para a DNP. A DNP, que é a desinência número pessoal, achá-la, identificá-la, também é pura lógica. Olha só. Para achar a DNP, o que é DNP? É a desinência que caracteriza a pessoa. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai comparar todas as pessoas, anote aí, é a última dica. Você vai comparar todas as pessoas daquele determinado tempo verbal. Você vai comparar todas as pessoas, como você fez ali na DNT, tá bom? Só que a DNP, que é a desinência número
pessoal, em vez de ela ser a desinência comum, lembra que a DNT era a desinência comum. A DNP será a desinência particular. Particular de cada pessoa. Particular, ou seja, é a desinência de cada pessoa. É pura lógica. Quando eu comecei a ver essa lógica, eu não errei mais elementos formadores de verbos. Quando eu entendi que DNT é aquela que é comum e que DNP é aquela desinência particular, quando eu entendi essa lógica, meu bem, eu dominei essa história. Porque eu comecei a entender que se DNP é aquela que caracteriza a pessoa, que indica qual é a pessoa, então é claro que ela será o elemento que vai variar de pessoa para pessoa. A DNP será aquela que irá variar de pessoa para pessoa. Ela varia, se for necessário, escreva aí, ó, ela varia de pessoa para pessoa. Por quê? Porque ela é DNP. Entendeu? Ela caracteriza cada pessoa. Isso, você vai ver, é um salto nessa lógica de formação de verbos. Venha comigo, ó, vou te mostrar. Agora, vou te mostrar as DNPs. Vem. Vamos voltar ao futuro do presente do indicativo. Aliás, vamos voltar lá no início. Vamos voltar ao presente do indicativo. Ó, DNP, que é a desinência número pessoal. Ó, vem comigo aqui. Deixa eu colocar aqui para você, não tá indo direto. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso. DNP, que é a desinência número pessoal, é aquela que vai caracterizar cada pessoa. Eu voltei aqui para você ao presente do indicativo, tá bom? Então, eu voltei ao presente do indicativo para você achar a DNP comigo, de cada uma dessas conjugações. Vou até mudar de cor para poder destacar esse final, tá? Então, ó, vou mostrar no falar, que é o verbo de primeira conjugação, depois no vender, que é o verbo de segunda conjugação, depois no partir, que é o verbo de terceira conjugação. Repare que as DNPs eu coloquei em azul, tá bom? Então, ó, eu falo, tá vendo que essa desinência número pessoal, ela só aparece na primeira pessoa? Por isso que esse o é desinência número pessoal, porque é característica daquela pessoa, eu falo. Já em tu falas, a DNP é S. S, eu falo, tu falas. Na terceira pessoa, fala, a DNP é zero. É zero. Por que a DNP é zero? Zero. Isso é zero, tá? Por que a DNP é zero? Porque não existe. Esse A aqui, você já viu que é vogal temática. Então, não existe desinência número pessoal. Também não existe desinência modo temporal, você viu lá. Depois, ó, falamos é o MOS, falais é o IS e falam é o M. Entendeu? Então, repare que a desinência número pessoal, ela pode não existir também. E a gente vai só colocar aí, zero. Zero porque ela não existe. É um vazio. Ela não é marcada, ela não existe. Ó, o mesmo vai acontecer no verbo de segunda conjugação, na segunda conjugação e na terceira conjugação. Ó, eu vendo, tu vendes, ele vende. Ó, lembrando que a DNP é o que está em azul. Ó, foco aí, ó. Eu vendo, tu vendes, ele vende, ó. Terceira pessoa não tem, ó. Nós vendemos, vós vendeis, que é o IS, e eles vendem, que é o M. Repare que vós, e você vai ter isso logo depois, aí a gente vai aprender a conjugar verbos, você vai ter essa aula de verbos comigo, conjugação verbal. Isso aqui ainda não é aula de conjugação. Eu vou te ensinar a conjugar todos os verbos aqui no extensivo, você vai aprender. Mas com essa noção básica que você está tendo, você vai voar alto comigo. Você vai ver que o IS, esse IS de voz que é uma luta, voz que todo mundo tem dúvida na hora de conjugar, não é? Lembra? Você vai conjugar voz, você fala, meu Deus, como é que eu vou conjugar voz se no dia a dia ninguém usa voz? Esse voz, essa DNP de voz, que é o IS, quando você aprende que isso é DNP, você memoriza isso. Naturalmente, você vai memorizar. Aí, quando você tiver dúvida em voz, você vai lembrar esse IS. Você vai se lembrar dessa terminação IS. Aí você fala, ai, peraí, voz é IS.
Porque IS é a desinência número pessoal, em geral, você vai ver que não é em todos os tempos, mas em geral a desinência número pessoal de voz é IS. Então esse IS salva quando você aprende a ter, quando você tem a consciência de que IS é desinência de voz, número pessoal, uma coisa linda. Ó, aí depois vem o M, que é a desinência número pessoal da terceira pessoa, entendeu? Ah, tudo igual na terceira conjugação. Ó, vamos lá, vamos brincar agora com pretérito imperfeito. Adriana, a gente está brincando de quê mesmo? A gente está brincando de achar a desinência número pessoal. Desinência número pessoal é aquela que varia de pessoa para pessoa. Tá comigo? Eu tô com você, entendeu? Ó, presta atenção. Tô fazendo devagar, como nunca fizeram comigo. Eu tenho trauma desse assunto, porque nunca ninguém se sentou ao meu lado para me ensinar esse negócio aí. Eu ficava decorando que nem louca esse negócio e eu não entendia isso de jeito nenhum. E aí eu entendi que se o aluno não entender, ele não vai aprender. Por isso que eu tô aqui com você, pegando você pela mão. Vem, ó. Ó, Adriana, o que você vai fazer comigo agora, minha filha? Vou conjugar o pretérito imperfeito do indicativo para achar a desinência número pessoal. Desinência número pessoal é aquela que caracteriza cada uma das pessoas. Ó, eu falava zero. Não tem. Ó, lembra que eu te dei, Adriana, eu tô tendo recaída, minha filha, eu esqueci tudo. Lembra que o que eu tô fazendo aqui é o que eu te ensinei no terceiro passo. Eu tô te ensinando a achar DNP. Você compara todas as pessoas daquele determinado tempo verbal e vai achar a DNP identificando a desinência particular de cada pessoa. Então, ó, olhe para mim, olhe para mim. Ó, na primeira pessoa é zero. Na segunda pessoa é S. Na terceira pessoa é zero. Ó, falávamos. A DNP é aquilo que sobra depois da DMT. Ó, o vá não é DMT? O que sobra é a DNP. Faláveis, olha o IS de voz. Falavam M. Entendeu? Entendeu? Ó, e nas outras conjugações, tudo igual. Segunda conjugação, terceira conjugação. Então, não preciso nem falar, porque é tudo igual, ó. Primeira pessoa é zero, eu vendia, ó. Lembrando que o IA é considerado DMT. Segunda pessoa, S, terceira pessoa, zero. Desinência, número pessoal, zero. Depois, MOIS, IS e M. Daí por diante. Vamos embora fazer o mesmo com o futuro do presente do indicativo. Futuro do presente do indicativo. Futuro do presente do indicativo, você já sabe que a DMT, que é o que está em rosa, é ere variando ará. Agora você vai achar a DNP. Ó, primeira pessoa, I. Segunda pessoa, S. Terceira pessoa, zero. Depois, primeira pessoa, MOIS. Terceira pessoa, segunda pessoa, IS. Terceira pessoa, O. Que é o que varia, é o que caracteriza, é a desinência particular de cada uma dessas pessoas. Não é fácil. Agora eu convido você, presta atenção, os 3 passos eu já dei a você. Então, assim, em tese eu já poderia acabar com esse vídeo aqui. Acabou o vídeo, vamos embora exercitar para fechar esse assunto. Mas antes de eu fazer isso, só para eu ficar tranquila, e você também, eu vou continuar exercitando com você. Então, eu vou aproveitar esses outros exemplos que nós colocamos aqui. Então, são só mais 2 tempos, tá bom? Vamos fazer o mesmo para o presente do subjuntivo e o mesmo para o pretérito imperfeito do subjuntivo, que são os 2 últimos exemplos. Diante de cada um desses tempos, presente do subjuntivo e o imperfeito do subjuntivo, eu quero que você treine comigo, olhando para essas 3 dicas que eu te dei. Continue olhando para elas, para essa ficha cair, para você entendê-las definitivamente. Que aí, acabando esses exemplos, aí nós vamos finalizar com exercícios e questões, tá bom? Então, aproveite aí, são os 2 últimos tempos verbais que eu coloquei como exemplo. Presente do subjuntivo, vem comigo. Presente do subjuntivo é aquele que, quando a gente conjuga, a gente usa o que? Que eu, lembra? Então, primeiro, vogal temática. Presta atenção, agora são os 2 últimos exemplos e acabou a teoria. Ó, aproveite, ó. Adriana, preciso achar a vogal temática, Adri. Qual é a vogal temática? Vogal temática do falar, você já sabe, é o A, ó. Jogue para o infinitivo. Ó, volte lá para o que eu te ensinei, ó.
Para achar a vogal temática, jogar o verbo para o infinitivo. A vogal temática é o que vai vir logo depois do radical. Então, veja, a vogal temática do falar é o A. E isso é que é a vogal temática. Então, repare que no presente do subjuntivo, a vogal temática não aparece. Ela não aparece, porque não existe o A, ele não aparece. Repare que vogal temática não aparece sempre. Entendeu? Essa ficha tem que cair para você agora. Vogal temática não aparece em todos os tempos, em todas as pessoas. Para a gente saber qual é a vogal temática, a gente joga o verbo para o infinitivo. Joguei para o infinitivo, estou constatando que, de fato, a vogal temática não aparece. Tá bom. Então, vamos lá. Desinência modo temporal existe? Desinência modo temporal no presente do subjuntivo? Existe. A desinência modo temporal, lembra, ó, olhando de novo para a colinha, ó. Para achar a desinência modo temporal, você compara todas as pessoas daquele determinado tempo verbal. A desinência modo temporal será a desinência comum a essas pessoas. Então, repare, desinência modo temporal foi aquela que eu usei aí com a cor rosa. Repare que esse E é lindamente uma DMT, porque repare como ele contamina todo aquele tempo. Todas as pessoas desse tempo têm esse E. Não há nem alomorfe. Repare, que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Tudo bem? Já as DNPs são aquelas que sobram. Na primeira pessoa do presente do subjuntivo, ela não existe. Na segunda pessoa é o S. Na terceira pessoa, não existe. Na primeira do plural é o mois. Na segunda do plural, que é o vós, é o IS. Esse IS salva. E na terceira pessoa é o M. Entendeu? Tá, então vamos embora lá. Ó, vender. Vender. No presente do subjuntivo, o vender, ele tem vogal temática? A vogal temática dele aparece no presente do subjuntivo? Não, porque a vogal temática dele, do vender, que é um verbo de segunda conjugação, é o E. A vogal temática é o E. Então, repare que no presente do subjuntivo, ela não aparece. Pronto, caiu essa ficha para você. Nem sempre a vogal temática aparece. O que aparece e o que é comum a todas as pessoas é a desinência modo temporal. A desinência modo temporal, que é aquela que vai impregnar todas as pessoas, é o A, que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. O mesmo vai acontecer em verbos de terceira conjugação. O A é a desinência modo temporal do presente do subjuntivo, tanto em verbos de segunda conjugação como em verbos de terceira. E aquilo que sobra é a desinência número pessoal. Que eu venda, a desinência número pessoal é 0. Que tu vendas, a desinência número pessoal é S. E, ó, que ele venda, a desinência número pessoal é 0. Mois e S e M. E o mesmo vai se repetir em verbos de terceira conjugação. Em verbos de terceira conjugação, a vogal temática aparece no presente do subjuntivo? Não, não aparece, porque a vogal temática é o I. Esse A não é vogal temática. Esse A, você já viu, é a DMT. Então, DMT é aquilo que é comum a todas as pessoas, que vai impregnar todas as pessoas. E as DNPs são aquelas que sobram. Primeira pessoa é 0, segunda pessoa é S, terceira pessoa, tudo igual aos verbos de segunda conjugação. Você entendeu como vai ficando simples? Mais um exemplo, ó. Imperfeito do subjuntivo. Adriana, esse é o último. É o último. Adriana, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou te ensinando. Adriana, eu não preciso disso não, minha filha, porque eu decoro bem. Eu peguei a gramática, Adriana, e decorei. Eu decorei tudo dessa vida. Eu decorei que desinência modo temporal, de verbos de primeira conjugação, de cada um dos tempos. Eu decoro, Adriana, eu decoro. Eu decoro de verbos de segunda, Adriana, eu decorei isso tudo. Quem decora, se sai bem. O problema é que não entende, só decora. Eu estou te ensinando a não ter que decorar. Eu estou te ensinando a se virar com conceitos básicos de verbos para as questões em que as bancas te pedirem a identificação de vogal temática, radical, desinência modo temporal. Como é que você vai fazer quando a banca te pedir isso? Você vai conjugar ali no cantinho, é isso que eu vou fazer já já nos exercícios com você. Você vai ali no cantinho, vai conjugar e vai usar essa lógica que eu te ensinei. Entendeu? Eu estou aqui com um último exemplo.
Depois disso, a gente vai entrar com tudo nos exercícios e questões. Então, vem, ó. Agora, a gente vai para o último exemplo, que é a conjugação do imperfeito do subjuntivo. O imperfeito do subjuntivo é aquele que traz é aquele que a gente usa o ser, a condicional ser, né, para quando a gente quer conjugar. É um macete. É o mecanismo que a gente usa quando quer conjugar o imperfeito do subjuntivo. Então, aqui temos um verbo de primeira conjugação, falar, depois um verbo de segunda conjugação, vender, depois um verbo de terceira conjugação, partir. E agora você vai comigo achar vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. No imperfeito do subjuntivo, a vogal temática aparece. Você já sabe que vogal temática é o A do falar. Ela aparece? Sim. Repare que ela aparece em todas as pessoas. Depois dela vem o quê? Depois dela vem a desinência modo temporal. Se eu falasse, se tu falasses, se ele falasse. Repare que não tem nem alomorfe. A desinência modo temporal é esse, S, E. E o que sobra, aquilo que é comum, aquilo que é particular a cada uma das pessoas, o que sobra é a DNP. A DNP é a desinência número pessoal que sobra aí em cada uma das pessoas. Na primeira pessoa é 0, na segunda pessoa é S, na terceira pessoa é 0. Na primeira do plural é o MOS, na segunda do plural é o IS, na terceira é o M. Entendeu? Aí fica até, ó, vamos embora pro vender. A Adriana tá ficando entediante, eu já sei isso. Tudo bem, são os últimos exemplos, vai acabar. Ó, vender. Ó, esse E é a vogal temática. Tá, essa vogal temática, ela aparece, uma coisa boa, em todas as pessoas, tá bom? E esse SSE é a desinência modo temporal, que é comum a todas as pessoas. Aquilo que sobra é a DNP. Adriana, é tudo igual? Primeira, segunda e terceira conjugação? Sim. Ó, partir. Esse I é a vogal temática? É só jogar para o infinitivo. Quando você joga para o infinitivo, você tem a vogal temática, que é esse I. Tá bom. Tirando esse I, aí, o que sobra e o que é comum a todas as pessoas desse tempo é a DMT. Então, essa DMT, escreva mesmo. Escreva. Essa DMT é aquilo que contamina aí todas as pessoas. E o que varia de pessoa para pessoa é a DNP. Entendeu? Quer mais exemplos? Mais! A gente vai exercitar agora, tá? E eu vou te ensinar a se virar. Quando te pedirem na pressão, porque vão te pedir na pressão, vão perguntar assim, qual é a desinência modo temporal da segunda pessoa do verbo caber no pretérito, da segunda pessoa do plural do verbo caber no pretérito imperfeito do subjuntivo. É isso que vão fazer com você e eu vou te preparar agora para isso. No próximo bloco, nós vamos voar. Anotou os 3 passos para a identificação? Agora eu vou só te contar uma história que você vai ver depois, que eu vou contar depois no extensivo. Eu conto essa história no extensivo. Essa aula eu só comecei a dar quando a minha filha, que hoje, né, já está em outra, né, já está aí arrebentando, quando ela começou a estudar verbos. Quando ela levou umas amiguinhas lá para casa e ela falou, mãe, todo mundo me conhecia na cidade, né, Niterói, todo mundo sabia que eu era Adriana, professora de português, então as mães mandaram lá para casa as crianças para que eu ensinasse verbos a elas. Eu falei, ferrou, porque eu só sei ensinar para adulto. E agora? Aí eu pensei, gente, se eu ensino para adulto, será que é tão difícil ensinar para criança? Total, porque criança quer saber o porquê de tudo e não tem vergonha de perguntar. Pois bem, eu me sentei com elas e fiquei ali uma semana entrando no mundo maravilhoso das DMTs, DNPs, vogais temáticas e alomorfes. Alomorfe, então, foi uma palavra que viralizou. Uma chamava a outra de alomorfe e daí por diante. No final, elas estavam ensinando os colegas a conjugar verbo. E o mais interessante é que, depois de eu perceber como elas aprenderam algo tão complexo ali, em tão pouco tempo, o que eu fiz? Eu comecei a levar essa aula para os meus alunos de concurso, que fingiam que sabiam, mas não sabiam. Então, os meus alunos, na verdade, eles precisavam daquilo. Eles não sabiam conjugar.
Falava, Adriana, que aula é essa? Foi a aula. Todo mundo, Adriana, muito obrigada pela aula. Na verdade, o simples, às vezes, parece tão complicado, né? Mas é o simples que faz a gente, às vezes, entender algo tão complexo. Então, depois que eu comecei a dar essa aula para a garotada, que eu comecei a entender que o meu aluno de concurso queria a mesma coisa. No próximo bloco, você vai comigo agora voar. Você vai comigo conjugar, só que na pressão, entendeu? Agora é na pressão. Acabou a moleza. Roda a vinheta.